Olá, turma! Bem-vindos à aula desta semana. Hoje nós vamos dar continuidade às leituras iconográficas. Eu deixei previamente para que vocês fizessem algumas leituras sobre representações femininas na pré-história, no Egito Antigo. Vamos fazer uma pequena revisão e vamos adentrar aí alguns campos onde nós temos um maior número de representações femininas, que é a questão da iconografia feminina na cultura greco-romana, onde nós já começamos a ver como que se dá essa questão do gênero na representação artística. Fazendo um resumo da nossa apresentação, hoje nós vamos fazer então a revisão para a história e Egito Antigo, a iconografia da cultura grega, esculturas gregas e suas representações femininas, a iconografia da cultura romana, a conclusão e a bibliografia. Então vamos fazer aí uma pequena revisão sobre os textos que eu deixei para que vocês fizessem o fichamento e a leitura. Quando nós falamos de antiguidade, nós estamos nos referindo a períodos como pré-história e antiguidade, Egito Antigo, Mesopotâmia, as primeiras civilizações. Essas civilizações são civilizações e períodos que produziram arte e que, através dessa produção, nós conseguimos fazer aí uma interpretação iconográfica, ou seja, nós conseguimos compreender a sociedade, o comportamento, a relação, entre os seres nesse período da história. Como nós estamos então falando de representações femininas, vamos fazer aí um pequeno resumo de como essa representação na história, ali no período paleolítico, neolítico e depois no Egito Antigo. As representações femininas da pré-história, elas estão ligadas à representação de divindades, isso é fato, A maioria das representações que foram encontradas, principalmente em lítio, ou seja, em pedra, são representações de divindades femininas, que nós chamamos de totens, que são pequenas esculturas, onde nós encontramos o formato do corpo feminino e provavelmente eram utilizadas em rituais e usadas como amuletos, carregadas consigo, representando essas divindades femininas. E essas divindades, elas não possuem padrão de beleza. As representações, elas são feitas de acordo com a visualidade dos seres da época, então eles não propunham que o corpo deveria ter um tamanho proporcional, que os seios deveriam ser proporcionais, etc. De acordo com a professora Aline Khoury, que ministra a disciplina de História das Artes na EBA, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, elas eram elevadas à categoria de divindade pelo fato de procriarem. Afinal, o gerar a vida era para eles como magia, ou seja, a mulher era elevada a uma categoria de divindade por gerar a vida, E essa significação está diretamente ligada às representações femininas encontradas. Então, a mulher tinha uma posição totalmente diferente na pré-história, Como falei num primeiro momento, num texto, nós vemos que a mulher, ela, apesar da história contar que, dar a entender que nós não tivemos nenhum momento onde nós éramos respeitadas como seres superiores, essas esculturas mostram pra gente completamente o contrário, que o ser mulher estava ligado a uma divindade por trazer vida, gerar vida. Então, essas esculturas, quando foram localizadas, elas foram chamadas de Vênus. Vênus porque faz referência à deusa Afrodite, deusa do amor, da fertilidade, E elas recebem esse nome e elas são encontradas já no período pré-histórico, então período paleolítico, e representam essa figura feminina divina, como a figura que nós observamos aí na tela, onde esses contornos eles são salientados, com seios alongados, quadris marcados, o que era uma forma de demonstrar a prosperidade, a abundância e a fecundidade.
Então, havia toda uma significação, né? Essa ideia de fartura estava ligada ao corpo da mulher também. Já na região da Mesopotâmia, que ficava localizada entre os rios Tigre e Eufrates, ali na região do Oriente Médio, como tinha uma heterogeneidade cultural, então a gente tinha povos como os sumérios, assírios, babilônicos, né? A gente vai analisar a posição da mulher da sociedade no geral, né? Nesse caso, a estrutura familiar já era mais supervalorizada, né? Então, era uma forma de perpetuação do povo. Então, a preocupação era de preservar os costumes e as tradições, e eram refletidos nas regras e nas leis da época. E o papel da mulher passa a ser definido. Então, elas tinham tarefas a serem executadas, né, desde criança, que é a tarefa doméstica, e raramente elas atuavam como indivíduos fora do contexto da sua família, ou seja, aqui a gente já tem o que eu chamo de sociedade patriarcal, né? E aquelas que faziam geralmente alguma coisa diferente eram da realeza, eram sacerdotisas, tinham um status diferente, né? A religião, ela tinha uma grande importância para os mesopotâmicos, né? E esse é um fator que vai explicar a existência de estatuetas, né, presentes nos templos dos deuses, não muito diferente do que os pré-históricos. E eles acreditavam que essas estatuetas incorporavam a essência da pessoa representada e ali estariam presentes os espíritos, né, para que pudessem ser feitas orações. E elas eram feitas de terracota, de gesso. Elas tinham como característica o corpo de pé, ereto, com as mãos postas à frente do corpo, né, em situação de prece, né? E essas estatuetas, elas simbolizavam a fertilidade e a fecundidade e também tem uma certa semelhança com as Vênus paleolíticas, né? Como a representação, por exemplo, de algumas a gente vai encontrar com o corpo nu. Essa que nós estamos observando no caso, ela é uma representação de uma mulher cotidiana, de uma mulher do dia a dia. Então ela está coberta, mas também são encontradas estatuetas que lembram a Vênus de Willendorf, né? Ou a Vênus do slide anterior, né? Então, curvas marcadas. Aí já é uma figura divina. Então, a gente já começa a ter essa diferenciação. A figura divina é representada de forma que ela está com o corpo nu, e a figura da mulher social, como esta que nós estamos observando, ela já é representada ali no momento de prece e de oração, coberta, né, vestida. Na estatuária egípcia, por exemplo, né, a cultura egípcia ela já tratava a mulher com uma importância sem igual, né? A gente reconhece que dentro dessa cultura a mulher ela exercia papéis importantes e tinha quase os mesmos direitos que os homens, tanto que nós vemos que ao longo da história do Egito, mulheres ocuparam cargos de chefia, né? Exerceram papel de faraó. Então elas foram retratadas diversas vezes na arte, tanto em pinturas como na escultura, para que se eternizasse a sua memória, o seu espírito. E também era função, né, cuidar de todos os arredores, exercer serviços domésticos e, na ausência, óbvio, dos maridos, tornavam-se chefes e ocupavam esses cargos, né? Essas representações eram de mulheres importantes na sociedade e também ainda permanece a questão da representação das deusas, né? Quantas e quantas deusas nós não temos no panteão egípcio, né? Uma deusa como Hathor, por exemplo, que é a deusa do amor, fertilidade, né? Tinha suas representações. Então, era uma das formas mais veneradas no Antigo Egito. Outras, como Bastet, também possuíam, né, suas representações femininas. Uma figura que teve grande importância é a faraó Hatshepsut, né? Hatshepsut, que desempenhou um papel muito importante no governo e que exerceu
de uma forma tipicamente masculina, né? Ela tinha como ela era regência como rainha faraó do Egito, ela durou cerca de 22 anos e marcou aí um período de paz e prosperidade, né? E para a sociedade egípcia, ela tem muito respeito. Então, por exemplo, essa seria uma estátua, né, de Hatshepsut, representada, né, como a faraó, né? Essa estátua encontra-se aí no The Metropolitan Museum of Art nos Estados Unidos. Então, a gente já começa a perceber, além da proximidade com o realismo, né, da figura feminina, e começa a ver que não tem mais aquela coisa de focar em ressaltar a fertilidade, né, da mulher com seios fartos, quadris largos. Aqui já começa a entrar uma preocupação de tentar representar esse corpo feminino de uma forma mais fidedigna, né? Então, é bem diferente das estátuas pré-históricas ou mesopotâmicas. Chegamos então no assunto mais aprofundado, que é a iconografia da cultura grega, e vamos entender aí como que funciona essa iconografia no geral. Para os gregos havia um ideal de beleza, então os artistas gregos, eles a todo momento buscavam em suas esculturas e pinturas uma proximidade com o real, então procuravam uma beleza física intensa, e isso era primordial em qualquer produção artística. Quando nós falamos de cultura grega, principalmente de escultura, que é o que a gente vai ter maior representação, nós temos 3 períodos que se diferem em termos de técnica e de representação, que são os períodos arcaico, clássico e helenístico. E o mais importante, lembrando que a gente está falando de iconografia, eu tenho que entender o que está sendo representado. Então, qual que é o papel social da mulher, né? Então, na sociedade grega, a mulher ela não vai ter grande importância. As mulheres da Grécia Antiga, elas não podiam participar de debates públicos e políticos, mas tinham autorização para frequentar festas, assistir peças, ir a santuários e oráculos, etc. Dando um exemplo então aí para vocês, a primeira escultura que nós vemos é a Coré, que é a representação feminina do período arcaico. Na segunda escultura, nós temos uma representação feminina do período clássico. E na terceira, nós temos uma representação do período helenístico, com a vitória de Samotrácia. Então, vejam como a evolução da escultura grega ela é bem marcada. No primeiro, o arcaico se assemelha muito com o Egito. No período clássico é onde há o estudo do movimento, né? Então, estudo do movimento do corpo, dos atletas. E no período helenístico, nós temos as representações das divindades. Então, começam a ser feitas as representações dos deuses do panteão grego em forma de figura humana. O que é importante que a gente precisa levar em consideração aí dentro da iconografia grega? Tanto do período arcaico até o período clássico, é que nós vamos ter a representação desses corpos femininos, na maioria, se não em todas, desse período, onde o corpo feminino ele é coberto, o sexo é coberto, né? O sexo ao que me refiro são os seios e as genitais femininas. Então, essas partes são cobertas, né? Eles não eram retratados totalmente nus. Havia ali um tecido, né? Um leve tecido que marcava, lógico, as formas do corpo, mas não havia essa exposição do corpo. Então, isso é um fator muito importante para se entender e já começar a ver como que era tratado o corpo da mulher dentro dessa sociedade. Então, esse pudorismo, tanto nas pinturas quanto nas esculturas, é justamente relacionado com a questão da procriação. Só que diferente dos pré-históricos, onde havia uma valorização do corpo feminino como algo capaz de gerar vida,
aqui o corpo feminino ele é submetido apenas como algo a ser utilizado para ser procriado, né? Ele não era um fator que deveria ser admirado pela sua beleza nas artes. Mesmo com a evolução das técnicas do período arcaico para o clássico e helenístico, as figuras femininas elas permaneciam cobertas, né? Apenas os corpos masculinos eram valorizados, exaltados, né? Ou seja, há uma leitura aí já iconográfica dessa inferiorização do gênero, ou seja, as mulheres já são colocadas no segundo patamar pelo corpo, por uma função, né? E que não tinham a mesma importância que o homem dentro da sociedade. E isso a gente já começa a ver até mesmo na forma de representação desse corpo. Então aí eu utilizo a frase da própria professora Lily Cole, né, onde ela coloca pra gente essa questão da preocupação dos gregos com o corpo, né? Então, durante o período da Grécia, temos um ápice na proximidade das esculturas como o corpo humano real. A religião grega dava grande valor aos deuses e ao mesmo tempo aos homens. Portanto, quando os artistas queriam representar deuses e deusas, procuravam representar o corpo e o rosto com o máximo de perfeição possível, já que os deuses deveriam ser tão perfeitos quanto qualquer ser humano. Por isso havia um intenso estudo do corpo humano para reproduzi-los com maestria, fazendo esculturas com forma individualista, racional e tentando fazer com que suas obras refletissem seus sentimentos internos. Então, nesse trecho, a gente percebe que as deusas poderiam ter essa representação, né? Mas uma mulher comum, não, né? E que essa preocupação, né, do estudo do corpo, de ser ali representado com maestria, né, de estar ali o mais perfeito possível, era uma preocupação grega. Mas, ao se tratar do corpo feminino, isso a gente só encontra a partir do período helenístico, ainda assim coberto, né, mas já com essa preocupação de perfeição, né, de estar próximo do real, mas não que essa proximidade com o real indique a importância do corpo feminino para os gregos. Então aí eu deixo para vocês novamente as representações, né, de figuras do período, dos períodos escultóricos da Grécia Antiga. Então, o período arcaico, nós temos essa mulher bem semelhante, né, essa escultura da mulher bem semelhante à representação egípcia, né, mas coberta, tá? O período clássico, nós temos, por exemplo, esse uso da coluna grega, né? É a representação da estrutura da coluna sendo utilizada como o corpo feminino, ou seja, a base e sustentação, né? Então, esse tipo de arquitetura era um tipo de arquitetura utilizada pelos gregos, e aí a gente vê que os corpos estão cobertos por tecidos, não há nada à mostra. Já no período helenístico, as deusas, né, elas possuem ali uma representação, elas têm a figura, né, de representação, elas são representadas como figura humana, mas há uma diferença, né, dependendo da deusa que está sendo representada, se essa deusa aparecerá com o corpo nu ou não, né? Então, por exemplo, as deusas como Hera, Atena, são deusas que não são representadas nuas, porque seus corpos não deveriam insinuar a nudez. Suas funções era com a família, com o casamento, Atena com a estratégia de guerra, a inteligência. Então, elas eram esculpidas cobertas, né? Então, onde nós vamos encontrar o corpo nu feminino nessas esculturas? E é justamente na representação da Vênus, né? Assim como foi nomeadas as esculturas do período paleolítico, por conta de
ter uma relação com a fertilidade, aqui é a mesma coisa, né? Aliás, o nome vem por conta das esculturas gregas. Então, a Vênus, né, que é a representação de Afrodite, é a mais indagadora, porque a Afrodite, ela simboliza o amor, a beleza, a sexualidade. Então, quando nós temos essa transição entre o clássico e o helenístico, as figuras que faziam referência à deusa grega Afrodite, ela sim poderia ser exibida com partes do corpo despida, como é o caso da Vênus de Milo, onde essa parte superior está descoberta, deixando, né, ali aos olhos do apreciador os seios e o ventre, porque são áreas que representam a procriação, que geram a vida e mantêm a vida, enquanto as partes do sexo permanecem cobertas de uma forma erotizadora, ou seja, mais erótica, né? Por quê? Porque a Vênus representa essa erotização, esse amor. Então, no caso da representação de Afrodite, nós podemos encontrar representações gregas de nu feminino, mas um nu contido, um nu escondido e erotizado. Já nas outras deusas não existe essa nudez, porque não é papel delas essa erotização. E aí chegamos à iconografia na cultura romana, né? Então, a cultura romana ela tem uma proximidade com a cultura grega. Então, a gente sabe disso. Os romanos eles adotaram diversos costumes gregos. Apesar de eles serem mais práticos com relação a essas culturas, porque eles adotam uma cultura dos etruscos, eles não deixam a beleza de lado. Então, o padrão romano segue o padrão grego, só que eles são mais realistas, eles não idealizam. E o maior legado que traz a representação feminina, ela está nas pinturas da cidade de Pompeia, né? As paredes dos ambientes dessa cidade, elas eram adornadas com afrescos que não só elucidavam a mitologia, ou seja, falavam de deusas, mas também demonstravam a importância da sexualidade para o povo romano. E quando nós falamos aí de sexualidade, nós estamos falando das casas de prostituição, né, da relação sexual em si. Então, nós vamos ver muita figuração do corpo feminino nu nesse tipo de representação. Então, a mulher, ela está muito ligada a essa questão da sexualidade para os romanos, né? Não existe tanto para os gregos, mas e sim para os romanos. Então, a mulher romana, hoje ela ainda é objeto de estudo, por conta da sua participação, do seu comportamento, de como ela se relacionava socialmente. E mesmo sob um olhar masculino, as representações, né, da figura feminina nas pinturas, elas nos indicam a posição dessas mulheres. Então, por exemplo, na imagem 1, nós temos o afresco de um casal. Essa mulher, ela produz uma escrita, pode ser um possível processo de aprendizado, onde o marido dita para ela, ou até mesmo ela é uma escritora. Há os dois tipos de interpretação. E nessa pintura, ela está coberta com roupas. Por quê? Porque ela representa o espaço familiar, a mulher casada, a mulher que vive, ambienta o espaço familiar. Então, ela está com roupas. Já na imagem de número 2, a gente vê a mulher nua, erotizada, ela posa para o observador um corpo, né, a ser apreciado, porque muitas dessas figuras nuas que são encontradas na cidade de Pompeia, ou elas estavam relacionadas à mitologia, então representavam as deusas obviamente Afrodite, né, a Vênus, ou os prostíbulos. Essas cenas que se tornavam ainda mais explícita e mostrava ainda mais o uso e a submissão desse corpo feminino, né? Que o corpo feminino era um objeto erótico, um objeto sexual. Então, nós temos esses dois tipos de pintura também. Assim como na escultura romana, nós vamos ter essa pudorização, na pintura romana nós vamos ter a mesma coisa. Então, a figura coberta relacionada à família e a figura nua relacionada à erotização, à sexualidade, aos prostíbulos ou então às divindades, às deusas, né, do panteão greco-romano. Fazendo então uma breve conclusão do tema de hoje. Então, iconograficamente, a sociedade greco-romana, né, a leitura iconográfica das obras, ela é feita a partir da relação da mulher com a sociedade. Então, qual a função da mulher na sociedade?
Então, a partir disso, a gente consegue interpretar de forma iconográfica, fazer essa escrita. Na Grécia, o corpo feminino era subjugado, ele não era importante ao ponto de ser admirado como ideal de beleza, mas sim como objeto erótico quando relacionado à figura de Afrodite. Quando não, era apenas um corpo que era erotizado pelas marcas, mas não demonstrava. E já em Roma, as pinturas de Pompeia e a representação feminina se distinguem em dois fatores, o familiar e o erótico, ou seja, nós temos os dois tipos de representação da figura feminina. Bom, queridos, espero que vocês tenham aí compreendido a aula. Segue aí para vocês a bibliografia, caso queiram, tenham interesse em saber um pouco mais, ler os documentos completos. E qualquer dúvida, estão aí à disposição. Não se esqueçam que essa parte da eletiva agora é para que a gente entenda como aquilo que a gente conversou da mulher no século XIX, como que vai chegar a essa situação, da ausência das mulheres na arte. Então, entender até mesmo a representação é muito importante para a gente fazer esse link, para a gente juntar essas duas informações. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.